Olá, galerinha! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de produção textual. E hoje o gênero a ser estudado será o editorial, tá bom? Então temos aqui algumas características, algumas funções desse gênero, né, que nós vamos desenrolar no decorrer da aula. Primeiro ponto, nós vamos ver, é que o editorial ele é um gênero textual jornalístico, ou seja, ele aparece nos jornais, principalmente nas colunas, tá bom? Eles são textos de caráter opinativo, ou seja, eles possuem a opinião de quem os escreveu, possuem a opinião do autor ou, como a gente vai ver no decorrer aqui dos pontos, a opinião de uma equipe que é responsável pela edição desse texto, mas eu vou já explicar isso para vocês. Vamos lá. Ele é um texto onde a subjetividade e objetividade estão presentes. Eu já expliquei em outros vídeos aqui o que significa subjetividade e objetividade. Objetividade vem de ser objetivo, de você ser direto, ir direto ao assunto, deixar uma coisa mais clara, mais concisa. E subjetividade é o oposto de objetividade, quando o autor ele enrola mais para desenvolver o texto e por isso deixa o texto um pouco mais comprido, mais extenso, tá bom? Os assuntos que são trazidos no editorial são esses aqui, ó: política, economia, cultura, turismo, esporte, tá bom? Entre outros. Então, esses são assuntos que todas as pessoas têm curiosidade de saber como é que está a cidade, como é que está o turismo, como vai a política, sobre o esporte, quer saber se seu time ganhou algum jogo. Então, são assuntos que as pessoas têm curiosidade de saber sobre eles. Por isso, os editoriais trazem eles, tá bom? Então, aqui a parte que eu falei para vocês, ó, da questão da opinião do editorial ser uma opinião flexível. Por quê? Embora o editorial seja escrito por uma pessoa, ele passa pelos editorialistas. O que são editorialistas? São equipe de pessoas que se reúnem para fazer a edição desse texto escrito por outra pessoa. Por isso, isso já remete a outro ponto, que diz que o editorial não recebe a assinatura do autor. Por que ele não recebe a assinatura do autor? Por esse motivo que eu acabei de falar. Porque ele vai receber a assinatura da equipe, tá bom? De quem o editou. E possui a opinião dos meios de comunicação, ou seja, ou do jornal, da equipe do jornal, ou da equipe da revista e assim por diante. Continuando. Você pode encontrar os editoriais intitulados com mais dois nomes, ou carta ao leitor, né? Ou carta do leitor. Por que carta ao leitor? Porque é alguém que escreve para alguém, ou seja, alguém escreve para a outra pessoa ler. Por isso, carta ao leitor. E carta do editor, porque antes de ser publicado, como eu falei, o editorial passa por uma equipe de editores que são chamados de editorialistas e contém a opinião dessa equipe. Por isso, carta do editor, ou seja, carta de quem edita. Aqui, vocês podem ver o uso da primeira pessoa. Por que isso aqui, uso da primeira pessoa? Os autores, eles não usam com frequência a questão da primeira pessoa, o eu. Por quê? Por conta dessa questão de o editorial passar a ser publicado com a assinatura de uma equipe, ou seja, por isso que ele não usa a questão do eu, do individual, porque depois o editorial passa a ser publicado com várias opiniões, tá bom? De uma equipe. Aqui nós temos as funções, né, algumas funções desse texto editorial. Quais são elas? Explicar os fatos e suas importâncias. Ou seja, para que eu seja capaz de escrever um editorial, para que ele seja um editorial bom, considerado um texto excelente, eu tenho que ser capaz de poder explicar os fatos e as importâncias desses fatos dentro do meu texto, tá bom? Eu tenho que ser capaz também de contextualizar historicamente.
Como eu falei que o editorial é um texto opinativo, então vocês lembram que para fortalecer a opinião, como eu falei em outros vídeos, ele precisa da questão da argumentação. Então, uma das características que fortalecem seus argumentos são fatos históricos. Por isso, a minha capacidade de poder contextualizar com outros fatos que aconteceram no decorrer da história. Eu tenho que ser capaz de prever situações decorrentes do ato. Por quê? Porque a partir que eu escrevo um editorial, falo sobre um assunto, formulo uma opinião sobre esse assunto e publico esse editorial, eu vou passar a ser formador de opinião, tá bom? Então, eu tenho que ser capaz de prever o que essa minha opinião, essa minha escrita, nessa minha publicação, vai causar em quem vai ler. Por isso, prever essa questão de prever as situações decorrentes do ato de publicá-lo. Formular juízos e valores, que também se volta a essa questão, tá bom? Porque a partir do momento que eu publico alguma coisa com minha opinião, eu posso estar sendo formador de opinião e vou formular juízos e morais, né, na cabeça, no entender de outras pessoas. E convocar ações de resposta, ou seja, eu tenho que ser consciente que a partir do momento que eu escrevi algo para um público, eu tenho que estar preparado para as respostas, né, que vão me escrever de volta, porque no espaço onde são publicados os editoriais do jornal, tem um espaço também que são publicados os editoriais que são mandados pelos leitores, tá bom, desse jornal. Então, esses editoriais externos que vêm de leitores vão estar com respostas ao meu editorial, ou seja, ao editorial que foi publicado. Então, por isso a questão de termos cuidado com o que vamos escrever, com o que vamos expor para o público. Então, essas foram algumas características do editorial, alguns conceitos, algumas funções de como você fazer o editorial, como você está preparado para construir um editorial, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido, né, essas características, absorvido algumas informações e por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.